Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico está prestes a disputar um clássico pela Série B contra o Sport, próximo sábado, 18h30, né, contando com a participação do seu torcedor na volta aos aflitos, depois de ter mandado uma partida contra o Vasco da Gama no Arruda, mas com um problema na zaga. O Náutico terá apenas 3 peças à disposição para um setor tão contestado pela torcida. O Náutico que não vive um bom momento nesse aspecto, e a gente vai apresentar aqui um dado preocupante em relação a esse jogo, né? Porque embora o Náutico, né, tenha aí essa possibilidade de recuperação para uma pequena parcela da torcida do Náutico nesse jogo diante do Sport, quem sabe aí a zaga pode ser aí um caminho para o adversário, infelizmente, pelo que vamos apresentar. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e, claro, comenta à vontade. Porque na última partida contra o Sampaio Corrêa, o Náutico só teve a opção do Wellington, né, como titular da equipe, e o Wellington acabou sendo expulso, né? O Náutico já não tem mais os trabalhos do Camutanga, que inclusive nesta terça-feira rescindiu o contrato com o Náutico, né, teve sua rescisão publicada no BID, já não é mais atleta oficialmente do Clube Náutico Capibaribe, e o Náutico não conta com o Wellington expulso lá em São Luís. Ou seja, o Náutico terá à disposição Carlão, Bruno Bispo e João Paulo. João Paulo, inclusive, por opção técnica, ficou de fora da relação do último jogo contra o Sampaio Corrêa e agora vai ser obrigado a ser escalado. E lógico, a gente ainda deve levar em conta toda uma semana de preparação, porque toda semana de preparação do Náutico aparece uma novidade. É jogador com virose, é jogador com problema muscular, é jogador, né, que não pode viajar porque as doses da Covid ainda não estão completas. O João Paulo foi um exemplo desse, né? Acredito que agora não seja mais problema, não tenha mais problema enquanto a isso, mas é uma preocupação, porque aqui no nosso canal, desde a temporada passada, falávamos das condições da zaga do Náutico. E no recorte, a gente foi pesquisar aí alguns números que são interessantes para repassar para o torcedor. O Náutico que em 2021 vivia um momento totalmente diferente desse. O Náutico campeão pernambucano e uma equipe que mostrava futebol, né, na ocasião, a ponto de liderar a Série B do Campeonato Brasileiro após 12 rodadas. O Náutico tinha 20 gols marcados na época, com apenas 6 gols tomados, uma das melhores defesas da competição. Mas o que se explica essa queda de rendimento da equipe do Náutico? Só se atribui à zaga? Obviamente que não. O Náutico nesta temporada marcou, né, seus míseros 10 gols, metade dos gols marcados neste mesmo recorte, levando em conta a temporada passada. Em contrapartida, o Náutico já tomou, né, praticamente o triplo, 2 vezes o número de gols, né, no mesmo número de rodadas, comparando a temporada do ano passado e a temporada deste ano. O Náutico tem 15 gols tomados, na ocasião eram 6. E um detalhe, eu peguei o jogo da 12ª rodada, quando o Náutico também foi visitante, empatou com o Vasco da Gama no ano passado em 1-1, jogando em São Januário, aquele golzinho, né, do Vasco no finalzinho do jogo. E a zaga naquele dia era Carlão e Camutanga. Camutanga, como a gente falou, não presta mais serviços ao clube, e o Carlão tem a possibilidade de entrar na vaga do Wellington para o clássico diante do Sport no sábado. Mas o debate ele se aprofunda ainda mais, porque naquele jogo o Náutico não tinha opções na zaga, no banco de reservas. O Náutico não tinha ainda Rafael Ribeiro. Na ocasião, o zagueiro Iago, né, que foi contratado à época, estava no departamento médico. E o Náutico foi a São Januário com Carlão, Camutanga e a improvisação de Matheus Trindade, né, que em alguns momentos atuava na zaga. Para esse jogo, 3 zagueiros. Um que está sem ritmo, no caso do João Paulo, né, está fora de combate aí já há algum tempo.
já não tem atuado com tanta frequência. Carlão é o substituto natural do Wellington e tem 2 amarelos, está pendurado para esse confronto. E Bruno Bispo, aquele mesmo, gerou o pênalti contra a equipe do Ituano, né, que o Lucas Perry acabou salvando na ocasião. E também gerou um pênalti contra o Sampaio Corrêa, que o Lucas Perry mais uma vez salvou a pele do zagueiro alvirrubro. Então esse é o cenário para um clássico. Lógico que o Sport não tem o primor ofensivo nesta Série B. É uma equipe que marca poucos gols, tem crescido num aspecto ofensivo, mas defensivamente tem aí uma boa equipe. E o Náutico tem essa baixa defensiva. O Náutico é uma das equipes que mais finaliza no campeonato da Série B. Em contrapartida, é a equipe mais vazada ao lado do CRB com 15 gols sofridos. Então é uma preocupação, porque não é uma constatação desta temporada a escassez de zagueiros na equipe do Náutico. O Náutico precisa repor essa saída de Camutanga o quanto antes, porque a gente sabe, né, que não há disponibilidade de zagueiros de confiança na equipe desde a temporada passada. Não é um número vasto de opções nesse plantel do Náutico. E agora as evidências elas são fortes, né, porque naquele bom momento o torcedor ele poderia até maquiar, a diretoria maquiar, né, a falta de opções. Mas dessa vez não dá para maquiar porque os resultados eles não estão vindo. E esse é o grande problema. E a zaga pode ser determinante para esse resultado do clássico contra o Sport. E não tem muito o que fazer. Vai ter que se apostar provavelmente em um garoto da base para pelo menos fechar ali os 4 zagueiros nesta lista de relacionados para o jogo nos aflitos. E é uma preocupação, porque 15 gols já foram sofridos. E se o Náutico não correr contra o tempo e não valorizar demais essa abertura de janela de transferências no próximo dia 18 de julho, para repor a saída de Camutanga e que pelo menos contratar mais um nome para o setor, provavelmente o Náutico vai sofrer ainda mais com essa faixa de campo, com esse setor de campo que tem sido muito sacrificado com as contratações feitas, com jogadores que não conseguem se consolidar em suas posições. Comenta à vontade. Essas são as 3 opções do Náutico para o clássico contra o Sport: Carlão, Bruno Bispo e João Paulo. Qual seria a sua formatação de zaga? Iria com os 3? Deixaria um no banco? Comenta, deixa a tua opinião em relação a essa situação que o Náutico passa para o clássico diante do Sport nesse próximo sábado. Até mais!